Florence Scovel Shinn descobriu uma palavra mágica, que tem o poder de resolver qualquer situação que parece impossível. E o mais surpreendente, essa palavra não é o que você imagina. Em 1927, uma mulher desesperada, Isabella, procurou Florence. Ela enfrentava uma situação que médicos, advogados e até mesmo os melhores consultores financeiros consideravam sem solução. Seu filho de 15 anos, Caio, havia desaparecido sem deixar rastros. 3 meses antes, a polícia desistira do caso. Os detetives particulares não encontraram nenhuma pista. Um verdadeiro desespero. Florence compartilhou com ela uma técnica simples, envolvendo apenas uma palavra. 48 horas depois, um telefone toca. Era Caio, são e salvo. O que aconteceu nesse intervalo desafia qualquer explicação lógica. Parece um milagre. Mas antes de revelar essa palavra poderosa, você precisa entender. Por que a maioria das tentativas de resolver situações impossíveis falham miseravelmente? O problema não está na situação em si. O problema está na forma como nossa mente consciente, interpreta o que é possível e o que é impossível. Florence descobriu que, quando rotulamos uma situação como impossível, estamos criando uma barreira, um bloqueio energético que impede que as soluções apareçam. É como fechar todas as portas e janelas e depois reclamar que não entra luz na casa. A escuridão toma conta. A mente consciente opera com lógica linear. Ela analisa os fatos e conclui o que pode ou não pode acontecer. Mas Florence sabia que existem forças divinas operando além dessa lógica. Forças superiores. Essas forças têm acesso a possibilidades, conexões e recursos que nossa mente jamais consideraria. Elas podem orquestrar sincronicidades, milagres, e resolvem situações em questão de horas ou dias. Uma verdadeira luz que surge do nada. A palavra que Florence descobriu funciona como uma chave poderosa que abre a porta entre a mente consciente, limitada, e essas inteligências superiores, ilimitadas. Essa palavra é permito. Mas não é apenas falar a palavra que cria o milagre. É a forma específica como Florence ensinava a usá-la, que ativa o poder de cura, a verdadeira transformação. Quando você diz, eu permito, está fazendo 3 coisas simultâneas que transformam situações impossíveis. Primeiro, você para de resistir. A resistência mental é o que mantém os problemas presos. É como tentar abrir uma porta, empurrando no sentido contrário. Quando você permite, você para de lutar e abre espaço para as soluções fluírem. Segundo, você convida as forças divinas a agirem. O universo nunca interfere no seu livre-arbítrio. Mas quando você conscientemente permite, você está dando permissão para forças maiores organizarem a realidade de formas que você não conseguiria planejar. Terceiro, você alinha sua energia, sua vibração, com possibilidades ilimitadas, em vez de limitações aparentes. A energia segue o foco. Quando você foca no impossível, alimenta a impossibilidade. Quando você permite, foca na abertura, no potencial, na luz que cresce a cada dia. Deixe-me compartilhar o caso específico, que comprovou para Florence o poder dessa palavra. Isabella, a mulher que procurou Florence em 1927, seu filho Caio, havia saído para encontrar amigos numa tarde de sábado e nunca mais voltou. Ele não levou roupas, dinheiro ou documentos. Simplesmente desapareceu, no ar, sem deixar rastros.
Isabella tentou tudo. Contratou detetives, ofereceu recompensas, contatou hospitais em 3 estados diferentes. Ela orava desesperadamente todas as noites. Mas as orações pareciam não ser ouvidas. O desespero era imenso. Florence percebeu imediatamente o problema. Isabella estava orando a partir do desespero, não da confiança. Ela estava tentando forçar uma solução através da preocupação intensa, o que é exatamente o oposto do que funciona. Florence ensinou Isabella a aplicar a palavra permito, de forma específica. Não era apenas dizer a palavra, mas entrar no estado emocional de permissão genuína, um estado de entrega, uma entrega total. O processo tinha 4 etapas. Primeira etapa: Isabella precisava parar completamente de tentar resolver a situação através de esforço mental. Isso incluía parar de imaginar cenários negativos, parar de planejar próximos passos, parar de analisar o que poderia ter acontecido, deixar a mente em branco. Segunda etapa: Isabella aprendeu a dizer: eu permito que a inteligência divina resolva essa situação de forma perfeita e harmoniosa para o bem supremo de todos os envolvidos. Uma oração poderosa, uma entrega profunda. Terceira etapa: após falar essas palavras, Isabella precisava sentir genuinamente que havia entregado o problema para forças superiores. Como entregar uma carta nos correios? Você confia que será entregue e segue com sua vida. Quarta etapa: Isabella deveria agradecer antecipadamente pela solução, como se já tivesse acontecido. Uma atitude de fé, de confiança. As primeiras tentativas foram difíceis. Isabella estava tão acostumada a se preocupar que se sentia culpada por não estar fazendo algo. Florence explicou que a permissão genuína não é passividade. É a ação mais poderosa que existe. Na segunda noite, aplicando a técnica, algo mudou. Isabella sentiu uma paz inexplicável. Não era negação ou resignação. Era uma sensação profunda de que tudo estava sendo cuidado por uma inteligência superior, uma força divina agindo em seu favor. No terceiro dia, Isabella recebeu um telefonema inesperado. Era de uma mulher que havia encontrado um jovem confuso, numa cidade a 200 quilômetros de distância. O jovem havia dito apenas um nome: Isabella. Era Caio. Ele estava fisicamente bem, mas não conseguia explicar onde esteve ou como chegou até aquela cidade. Disse que se lembrava apenas de uma voz gentil que o guiou para um lugar seguro, onde deveria esperar até ser encontrado. Um anjo da guarda o guiou. Florence documentou centenas de casos similares ao longo de sua carreira. A palavra permito funcionava consistentemente em situações que pareciam impossíveis de resolver. Mas Florence descobriu que existem formas específicas de potencializar o poder dessa palavra. A primeira é o timing. Como todas as suas técnicas, permito funciona melhor quando aplicado durante o que ela chamava de momento de graça. Aquele período do dia quando você se sente naturalmente mais conectado e otimista. Em 1930, um homem chamado Caio procurou Florence Shinn numa situação desesperadora. Ele devia uma quantia imensa para o banco e tinha apenas 48 horas para pagar. Ou perderia sua casa e seu negócio. Não havia fontes óbvias de dinheiro disponíveis. Caio havia tentado todos os caminhos lógicos: empréstimos com amigos, vendas de emergência, até mesmo negociar com o banco. Nada funcionou. A situação parecia genuinamente impossível. Florence aplicou com ele a técnica da permissão. Caio inicialmente resistiu, porque achava que deveria fazer algo ativo para resolver o problema. Florence explicou que, às vezes,
A ação mais eficaz é parar de agir compulsivamente e permitir que soluções inesperadas apareçam. Caio aprendeu a dizer: eu permito que a abundância perfeita flua para esta situação agora, de forma harmoniosa e benéfica para todos. Ele aplicou a técnica durante seu momento de graça, que era de manhã cedo, antes do nascer do sol. Durante esses momentos, Caio sentia uma conexão natural com possibilidades ilimitadas. Na segunda manhã, aplicando a permissão, Caio recebeu um telefonema inesperado. Era de um cliente antigo que havia se mudado para outro estado 5 anos antes. O homem disse que havia sonhado com Caio e sentiu um impulso inexplicável de ligar. Durante a conversa, o cliente mencionou que estava procurando alguém para um projeto específico que pagaria exatamente o valor que Caio precisava. Mas havia um detalhe impossível. O projeto precisava ser concluído em 24 horas. Qualquer pessoa racional diria que era impossível. Mas Caio, ainda no estado de permissão, sentiu que deveria aceitar. Ele trabalhou 18 horas seguidas e concluiu o projeto perfeitamente. O pagamento chegou 2 horas antes do prazo com o banco. O cliente depois confessou para Caio que nunca havia contratado alguém de outro estado para um projeto de emergência. Ele não conseguia explicar por que havia ligado especificamente para Caio naquele momento. Florence chamava esses eventos de impossibilidades organizadas. Situações onde elementos aparentemente desconectados se alinham perfeitamente para criar soluções que desafiam probabilidades normais. A palavra permito não cria esses alinhamentos. Ela remove as barreiras energéticas que impedem você de reconhecê-los e segui-los quando aparecem. Florence descobriu que existem sinais específicos que indicam quando a permissão está funcionando efetivamente. O primeiro sinal é uma mudança súbita na sua relação emocional com o problema. Em vez de ansiedade constante, você sente uma calma estranha. Não é resignação, mas confiança inexplicável. O segundo sinal são as sincronicidades começarem a aparecer. Conversas casuais mencionam elementos relacionados à sua situação. Você encontra pessoas inesperadamente. Informações relevantes chegam através de fontes improváveis. O terceiro sinal é uma sensação de que você está sendo guiado. Impulsos para ligar para certas pessoas, ir a determinados lugares, ou tomar ações específicas que não fazem sentido lógico, mas que você sente que deve seguir. O quarto sinal é o mais poderoso. Você para de se preocupar obsessivamente com o problema. Não porque desistiu, mas porque sabe em um nível profundo que está sendo cuidado. Quando esses 4 sinais aparecem, Florence ensinava que a solução já está em movimento no mundo físico. É apenas uma questão de tempo até se manifestar visivelmente. Mas Florence também alertava sobre obstáculos que podem interferir no processo de permissão. O primeiro é impaciência. Quando você permite genuinamente, não fica checando constantemente se está funcionando. Impaciência é uma forma sutil de retomar o controle mental. O segundo obstáculo é contar para pessoas negativas. Nem todo mundo compreende ou apoia abordagens espirituais para resolver problemas práticos. Quando você compartilha com pessoas céticas, pode absorver dúvidas que interferem na sua confiança. O terceiro obstáculo é tentar aplicar permissão, enquanto continua tentando resolver o problema através de outros métodos simultâneos. É como tentar dirigir um carro com um pé no freio e outro no acelerador. Florence recomendava escolher: ou você confia completamente no processo de permissão, ou usa abordagens convencionais. Misturar as duas abordagens dilui a eficácia de ambas. O quarto obstáculo
é desistir muito cedo. Algumas situações se resolvem em horas, outras levam semanas. O tempo não indica falha no método, mas sim complexidade da reorganização que precisa acontecer nos bastidores. Florence sempre enfatizava que situações verdadeiramente impossíveis não existem. Existem apenas situações para as quais não conseguimos imaginar soluções com nossa mente consciente limitada. Quando você permite genuinamente, está reconhecendo que forças divinas têm acesso a possibilidades, recursos e conexões infinitamente maiores que qualquer planejamento humano. A mulher cujo filho desapareceu, Isabela, nunca conseguiu explicar completamente o que aconteceu. Mas ela aplicou a permissão consistentemente com outras situações difíceis, pelo resto da vida. E sempre encontrou soluções inesperadas. Caio, o homem com problemas financeiros, transformou sua abordagem aos negócios. Em vez de tentar controlar cada resultado através de esforço puro, ele aprendeu a combinar ação inteligente com permissão genuína. Seus negócios prosperaram de formas que ele jamais havia imaginado. Florence observou que pessoas que dominavam a arte da permissão desenvolviam uma qualidade específica. Elas se tornavam solucionadoras naturais de problemas. Não porque eram mais inteligentes ou talentosas, mas porque sabiam como acessar inteligências superiores quando situações pareciam impossíveis. A palavra permito não é mágica no sentido de quebrar leis naturais. É mágica no sentido de alinhar você com aspectos da realidade que operam além da percepção comum. Quando você permite genuinamente, não está sendo passivo. Está ativando uma forma superior de ação que trabalha através de sincronicidades, intuições e oportunidades inesperadas. Florence sempre dizia que a vida não é um problema para ser resolvido através de luta constante. É um mistério para ser vivido através de participação consciente com forças divinas. A palavra permito é a chave que abre a porta entre a luta e a participação consciente. Entre tentativas desesperadas e soluções elegantes. Entre impossibilidade aparente e possibilidades ilimitadas. Se você tem uma situação em sua vida que parece impossível de resolver, talvez seja o momento de parar de tentar resolver e começar a permitir. A solução pode estar mais próxima do que você imagina. Apenas aguardando sua permissão para se manifestar. Florence deixou esse legado poderoso. Você não precisa ter todas as respostas. Não precisa planejar cada passo. Não precisa carregar o peso do mundo em seus ombros. Você só precisa permitir que forças divinas trabalhem através de você. E quando você verdadeiramente permite, descobre que desafios aparentemente intransponíveis eram apenas convites disfarçados para experimentar milagres cotidianos, organizados por uma inteligência infinitamente mais sábia que qualquer preocupação humana. A palavra está disponível. A técnica foi testada. Os resultados foram documentados. Resta apenas uma pergunta. Você está disposto a permitir? Mas deixe-me ser mais específico sobre como aplicar essa técnica na prática. Porque conhecer a palavra não é suficiente. Você precisa dominar a arte de permitir genuinamente. Florence Shinn desenvolveu um protocolo específico que ela usava com todos os seus clientes. Este protocolo transforma a simples palavra permito numa ferramenta poderosa de transformação da realidade. O protocolo tem 7 etapas, e cada uma é crucial para o sucesso. Etapa 1. Identificação clara do desafio aparentemente intransponível. Florence descobriu que muitas pessoas têm dificuldade de permitir, porque não definiram claramente o que querem resolver. Você não pode permitir vagamente. Deve ser específico sobre o resultado desejado,
mas flexível sobre o método. Isabela queria seu filho de volta, são e salvo. Caio precisava de uma quantia específica de dinheiro num prazo específico. A clareza sobre o resultado desejado é fundamental para ativar o processo de permissão. Etapa 2. Reconhecimento honesto da impossibilidade aparente. Isso não é negatividade ou desistência. É honestidade. Florence ensinava que você deve reconhecer que, pelos meios normais e lógicos, a situação realmente parece impossível de resolver. Esse reconhecimento é importante, porque para de fingir que você tem controle quando não tem. É o primeiro passo para abrir espaço para soluções superiores. Etapa 3. Libertação do controle através do entrego. Antes de permitir, você deve conscientemente entregar a situação para forças divinas. Florence usava palavras específicas. Eu entrego essa situação à sabedoria infinita que governa o universo. Entregar não é desistir. É reconhecer que existe uma inteligência superior à sua mente consciente. E que essa inteligência tem acesso a possibilidades que você nem imagina. Etapa 4. Aplicação da palavra permito, com convicção emocional. Aqui é onde a maioria das pessoas falha. Elas dizem a palavra, mas não sentem a permissão genuína. Florence ensinava que você deve sentir internamente que está deixando a luz do sol entrar na alma, abrindo todas as portas para soluções inesperadas. A frase completa que Florence recomendava era: eu permito que a solução perfeita se manifeste agora, de forma harmoniosa e benéfica para todos os envolvidos. Etapa 5. Cultivo da expectativa sem ansiedade. Após permitir, você deve manter uma expectativa positiva de que algo bom vai acontecer. Mas sem ansiedade sobre quando ou como. É como plantar uma semente. Você espera que cresça, mas não fica desenterrando para verificar. Etapa 6. Reconhecimento e seguimento de orientações intuitivas. Após aplicar a permissão, você deve ficar atento a impulsos, ideias ou oportunidades que parecem surgir do nada. Essas são frequentemente orientações do processo de solução em andamento. Isabela teve o impulso de deixar informações sobre Thomas com uma organização específica que ela nunca havia considerado antes. Foi através dessa organização que ele foi encontrado. Caio sentiu um impulso inexplicável de atender um telefonema que normalmente ignoraria. Era o cliente que ofereceu o projeto Salvador. Etapa 7. Manutenção da fé até a manifestação. A última etapa é manter a confiança no processo, mesmo quando nada parece estar acontecendo externamente. Florence sempre dizia que o tempo entre permitir e manifestar é quando o universo está reorganizando pessoas, eventos e circunstâncias para criar a solução. Florence Shinn testou esse protocolo de 7 etapas com centenas de casos ao longo de décadas. Os resultados foram consistentes quando as pessoas seguiam todas as etapas corretamente. Mas Florence também documentou os erros mais comuns que impediam a técnica de funcionar. Erro 1. Permitir com a boca, mas controlar com a mente. Muitas pessoas dizem, eu permito, mas continuam planejando obsessivamente como resolver o problema. Isso cancela o efeito da permissão. Erro 2. Impaciência disfarçada de fé. Algumas pessoas aplicam a técnica, mas ficam checando constantemente se está funcionando. Essa impaciência é uma forma sutil de falta de confiança que interfere no processo. Erro 3. Permitir apenas soluções que fazem sentido lógico. Se você só permite soluções que sua mente consegue imaginar, está limitando o processo. As melhores soluções geralmente vêm de direções completamente inesperadas. Erro 4. Desistir quando aparecem soluções parciais. Às vezes, o universo resolve uma situação em etapas,
Se você desiste na primeira etapa porque não é a solução completa, pode interromper um processo maior em andamento. Florence observou que a permissão funciona melhor quando você está genuinamente disposto a aceitar qualquer solução benéfica, mesmo que seja diferente do que você imaginou inicialmente. Deixe-me compartilhar um terceiro caso que ilustra como a permissão pode resolver situações impossíveis relacionadas à saúde. Em 1933, uma mulher chamada Dorothy procurou Florence Shinn com um diagnóstico médico devastador. Os médicos haviam encontrado um tumor que consideravam inoperável devido à sua localização. Eles estimavam que ela tinha no máximo 6 meses de vida. Dorothy havia consultado vários especialistas. Todos chegaram à mesma conclusão: medicamente. A situação era impossível de resolver. Florence Shinn aplicou com Dorothy o protocolo completo de permissão, mas adaptado para situações de saúde. Dorothy aprendeu a dizer: eu permito que a cura perfeita se manifeste no meu corpo agora, de forma que sirva ao bem supremo de todos os envolvidos. Mas Florence adicionou elementos específicos para casos de saúde. Dorothy deveria visualizar seu corpo sendo curado não apenas fisicamente, mas também emocionalmente e espiritualmente. A cura completa, segundo Florence, sempre envolve todos os aspectos do ser. Dorothy aplicou a permissão durante 3 semanas. Inicialmente, nada mudou nos exames médicos. Mas Dorothy começou a sentir uma paz inexplicável e uma confiança de que tudo estava sendo cuidado. Na 4ª semana, Dorothy recebeu uma ligação inesperada de um amigo médico que havia se especializado numa técnica experimental em outro país. Ele estava voltando aos Estados Unidos e ofereceu para examinar Dorothy sem custo. Esse médico descobriu que o diagnóstico inicial estava incorreto. O que os outros médicos identificaram como tumor inoperável era, na verdade, uma condição rara, mas tratável, que ele havia estudado extensivamente. Dorothy foi completamente curada em 6 meses usando o tratamento correto. Mas o mais interessante é que o médico especialista confessou que nunca havia ligado espontaneamente para oferecer consultas gratuitas. Ele disse que teve um impulso inexplicável de entrar em contato com Doroteia especificamente. Florence Shinn documentou que a permissão frequentemente funciona corrigindo diagnósticos incorretos ou conectando pessoas às soluções certas, que já existem, mas estavam fora do seu alcance normal. A técnica não contradiz o tratamento médico apropriado. Ela trabalha junto com a medicina, frequentemente orientando pessoas para os profissionais certos, no momento certo. Florence observou que pessoas que aplicavam a permissão para questões de saúde frequentemente descobriam que seus problemas físicos estavam conectados a problemas emocionais ou espirituais não resolvidos. A cura completa envolvia todos esses aspectos. Doroteia, por exemplo, descobriu durante seu processo de cura que havia padrões emocionais de culpa e ressentimento que estavam contribuindo para sua condição física. A permissão não apenas a conectou com o médico certo, mas também com a cura interior necessária. Florence desenvolveu variações específicas da permissão para diferentes tipos de desafios aparentemente intransponíveis. Para problemas financeiros, eu permito que a abundância perfeita flua para esta situação, de forma harmoniosa e sustentável. Para relacionamentos, eu permito que o amor verdadeiro se manifeste, de forma que sirva ao crescimento de todos os envolvidos. Para questões profissionais, eu permito que a oportunidade perfeita se revele, de forma que utilize meus talentos para o bem maior. Para problemas familiares, eu permito que a harmonia e a compreensão se estabeleçam de forma benéfica para toda a família.
Para questões legais, eu permito que a justiça verdadeira prevaleça, de forma que sirva ao bem de todos os envolvidos. Cada variação mantém os mesmos elementos essenciais: permissão genuína, abertura para soluções inesperadas e intenção de que o resultado sirva ao bem maior. Florence Shinn sempre enfatizava este último ponto: a permissão. Funciona melhor quando você está genuinamente disposto a aceitar soluções que beneficiem todas as pessoas envolvidas. Não apenas você mesmo. Isso não significa sacrificar seus próprios interesses. Significa reconhecer que soluções verdadeiramente harmoniosas geralmente beneficiam a todos, mesmo que inicialmente não pareça possível. Isabela queria seu filho de volta, mas sua permissão incluía o bem-estar do próprio Caio. A solução que apareceu não apenas trouxe Caio para casa, mas o colocou numa situação onde ele estava seguro e sendo cuidado durante o período de confusão. Carlos precisava de dinheiro para salvar seus negócios, mas sua permissão incluía que a solução fosse benéfica para todos. O projeto que apareceu não apenas resolveu seus problemas financeiros, mas também forneceu exatamente o serviço que o cliente precisava urgentemente. Doroteia queria ser curada, mas sua permissão incluía servir ao bem supremo. A solução não apenas curou sua condição física, mas a conectou com aprendizados emocionais e espirituais, e transformaram toda a sua abordagem à vida. Florence Shinn observou que quando você inclui genuinamente o bem de outros na sua permissão, o universo tem muito mais espaço para criar soluções elegantes e duradouras. A palavra permito é poderosa, porque reconhece uma verdade fundamental. Você não está sozinho no universo, tentando resolver tudo através de esforço individual. Você faz parte de uma inteligência maior e está constantemente organizando sincronicidades e possibilidades para o bem de todos. Quando você permite, está alinhando sua vontade individual com essa inteligência universal. E quando essas duas forças trabalham juntas, situações que pareciam impossíveis de resolver se transformam em oportunidades para testemunhar milagres organizados com precisão matemática. Florence Shinn sempre dizia que a vida não precisa ser uma luta constante contra impossibilidades. Pode ser uma dança elegante com possibilidades ilimitadas, onde sua única responsabilidade é permitir que a música toque através de você. A palavra permito é o primeiro passo dessa dança. O resto é apenas seguir o ritmo de uma inteligência infinitamente mais sábia e amorosa do que qualquer preocupação humana poderia imaginar. E talvez essa seja a maior descoberta de Florence Scovel Shinn. Não somos vítimas de circunstâncias impossíveis. Somos participantes conscientes de um universo infinitamente criativo, onde a única verdadeira impossibilidade é limitar nosso potencial a apenas aquilo que nossa mente consciente consegue imaginar. A permissão abre a porta para tudo o que está além da imaginação humana. E do outro lado dessa porta, situações impossíveis esperam para se transformar em testemunhos vivos da generosidade criativa do universo.